Eu julgo que era importante refletir em relação ao plano de ajustamento económico e financeiro. No país já temos um ano do plano de ajustamento em vigor. Na Madeira temos, concretamente, 1 mês e meio. E aquilo que são as consequências deste plano, julgo que estão à vista de todos. Temos a economia em queda e em falências, o número de empresas a falir é mais que muito comparado com o passado, o desemprego a atingir 22 mil madeirenses inscritos, que é muito maior, a imigração voltou aos valores da década de 50 e 60 e, por outro lado, também a entrega de casas à banca a atingir valores no primeiro trimestre deste ano, ou seja, em 3 meses, tantas casas foram devolvidas à banca como durante todo o ano de 2011. Perante esta situação e 1 mês e meio de plano de austeridade, é caso para perguntar como é que estará a Madeira daqui a 6 meses. Que é isso que nos preocupa, ver estas medidas ir surgindo e o impacto delas no dia-a-dia dos madeirenses. E eu julgo que qualquer madeirense hoje com responsabilidade tem que olhar para o futuro e se preocupar como é que estará a Madeira daqui a 6 meses e se os madeirenses aguentam este plano de austeridade. A questão principal do jogo que é perguntar, que os madeirenses se perguntam, é quanto é que vale a palavra do Dr. Alberto João Jardim. Vale alguma coisa hoje, nos dias que correm, a palavra do Sr. Presidente do Governo? Eu julgo que não vale nada, vale zero. Porque todo este processo, e toda a gente sabe, que estas medidas são medidas do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, proposto por Jardim, assinado por Jardim, é o plano dele para a região autónoma da Madeira para os próximos 4 anos, e ele afirmou antes e depois das eleições que não haveriam taxas moderadoras. E julgo que até devem ter induzido a deputada Rafaela na Assembleia Regional, quando lá se tratou desta questão e que falou que era para turistas, ou a deputada Rafaela sabia na altura que não ia ser só para os turistas, e, portanto, teve essa intervenção na Assembleia, e, portanto, ao senhora deputada, fez essa afirmação, naturalmente, fez essa afirmação na Assembleia Regional. Lê na imprensa que falou sobre... Mas falou sobre a questão dos turistas, que seriam os únicos a pagar a taxa moderadora. O que hoje toda a gente se questiona é porque esta taxa moderadora de 15 a 20 euros, sem critério, por aquilo que eu li, porque não há um critério de rendimento das famílias. Não. O secretário anunciou hoje que vai ser respeitado e vai ser tido em linha de conta os rendimentos e... Dá-me vontade de ter. Bem, vamos cá ver uma coisa, e eu também vou acreditar no secretário. Vou acreditar no secretário, vou acreditar num governo que o que tem feito ao longo dos últimos 6 meses é mentir. É mentira atrás de mentira. Mas nos últimos 6 meses temos assistido a isto. Eu não posso acreditar num secretário, nem no da Saúde, nem no das Finanças, nem na Vice-Presidência, nem no da Agricultura e Pescas. É nenhum secretário, que todos mentem. E o Presidente do Governo à cabeça. Quer dizer, quando um Presidente do Governo vai a eleições que promete não ia haver aumento de impostos, estamos todos a ver. Não, o aumento de impostos está a doer no bolso dos madeirenses. Mas não ia haver, mesmo depois das eleições, avançou que não haveria um aumento de impostos. Determinadas medidas que seriam aplicadas a nível nacional não se aplicariam aqui na região autónoma da Madeira. E, portanto, hoje o que os madeirenses, em especial o eleitorado que confiou no Dr. Alberto João Jardim, há bem poucos meses, há pouco mais de 6 meses atrás, o que se questionam cada vez que o Dr. Alberto João Jardim aparece com o microfone ou com uma câmara de televisão à frente, a lhes transmitir uma ideia, e os madeirenses só se podem questionar, vale a pena acreditar neste homem, se amanhã ele diz o contrário do que disse na véspera. Lista ao Governo Regional. O que é que espera o PS deste debate com a maioria de que dispõe o PSD? Que tipo de consequências poderá resultar desta moção de censura? Em primeiro lugar, se a moção de censura for aprovada, é a queda do governo e eleições antecipadas. Se não for aprovada e for rejeitada pela maioria, há aqui o efeito político de castigar a má governação do PSD e aquilo que foi o discurso de Alberto João Jardim e a sua governação nos últimos 6 anos. Mas eu gostaria de referir que há, de facto, hoje um garrote imposto aos madeirenses. E quem impõe esse garrote são os anos de governação de Alberto João Jardim. Sim. Foi o Dr. Alberto João Jardim que impôs esse garrote, com as medidas de desastre financeiro que nos últimos tempos foi introduzindo na região, em especial nos últimos 10 anos.
E eu queria recordar que, por menos do que se está a sofrer hoje, ou melhor, não tem comparação com o que se está hoje a sofrer os madeirenses e os porto-santenses, o PSD deitou o jogo ao chão e fomos para eleições antecipadas, com o argumento que teria sido alteradas as regras do jogo. Eu pergunto às famílias e às empresas se não houve aqui uma alteração da regra do jogo por parte do PSD, que disse uma coisa antes das eleições e hoje faz outra. E, portanto, é estranho que o PSD, que no passado usou o argumento da alteração das regras do jogo para novas eleições, neste momento tenha guardado esse argumento numa gaveta bem profunda e não queira discutir esse argumento. E depois há aqui outra questão. Há um crime político na região autónoma da Madeira cometido, que é a questão de esconder a dívida da região. E essa dívida foi escondida aos madeirenses, em especial, mas também às instâncias nacionais e internacionais. E o Dr. Alberto João Jardim, se tivesse sentido de Estado, quando a Troika veio ao país, deveria automaticamente ir de Lisboa apresentar as contas da região e colocar as contas da Madeira no mesmo pacote que existia a nível nacional, para que esta dívida não ficasse em cima das costas dos madeirenses. E há aqui, de facto, tripla hostilidade na região autónoma da Madeira. Porque se a nível nacional o esforço que o país tem que fazer em termos de esforço orçamental é de 4,5%, na Madeira esse esforço é de 13%. 3 vezes mais que no continente. E nós, madeirenses e porto-santenses, é que temos que pagar os erros de governação. E depois tivemos a mentira, antes das eleições, não haveria aumento de impostos, não havia cortes nos subsídios, não iria haver dupla austeridade e tivemos tripla austeridade, e que ele estaria em melhores condições para negociar com o Governo da República. E o que nós assistimos nos últimos tempos, e de fruto desta negociação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, é que foi uma péssima negociação. E que o Dr. Alberto João Jardim, neste momento, e por ter o pecado de ter feito que ser a origem do problema, é o pior madeirense num ato negocial com o Governo da República. Porque ele é o responsável pela situação e está, de facto, é um elo mais fraco neste processo. Qualquer madeirense, numa negociação destas, teria melhores resultados que o Dr. Alberto João Jardim, por uma razão muito simples. Ele é o responsável. E o Governo da República entendeu tratá-lo como responsável, mandando para cima das costas todos os madeirenses. E depois tem aqui outra razão, para concluir, que para nós é importante. Neste mês e meio, ou melhor, neste primeiro trimestre, já assistimos à queda de receitas, menos 19,4%. E eu queria recordar só aqui uma frase para terminar. Quero que termine, porque vamos saber a opinião do restante painel. Uma frase que me disse um senhor, já de uma certa idade, na iniciativa Primeira Madeira, na Ribeira Brava, que me disse que os ditadores, quando caem, deixam os amigos ricos, mas o povo na miséria. Foi isto que me disse um senhor com alguma experiência. E eu acho que este caminho que a Madeira está a seguir tem que ser invertido e passa pela renegociação da dívida. Por uma parte da dívida tem que ser perdoada, uma parte substancial, e temos que, através desta moção de censura, dar um sinal muito claro a Pedro Passos Coelho e a Paulo Portas que nós não estamos disponíveis e a região não tem condições para assumir os encargos desta dívida de mais de 6 mil milhões de euros. Vitor, não? Zero. Zero tem sido a governação do PSD nos últimos 6 meses. A estatística não demonstra isso. Claro que demonstra, então. Vossa Excelência, então eu queria lhe dar os parabéns pelo trabalho que têm feito. 20 mil desempregados, falências todos os dias, entrega de casas ao banco, filhos dos madeirenses a terem que emigrar e sair. Isto é mais que zero, desculpe. A aprovação desta moção de censura era importante para a Madeira, para que a Madeira fosse a eleições e tivesse condições de negociar com o Governo da República de outra forma. Sim, de outra forma, naturalmente. O Dr. Alberto João Jardim, o que fez nesta negociação foi a traição à Madeira. Sabe uma coisa? Há um problema. Há aqui um problema. O Dr. Alberto João é que cometeu o crime. Quando o criminoso vai com o seu carrasco, não está à espera de ser abençoado. Mas quem está a pagar neste momento a factura disto são os filhos de todos os madeirenses. E sabe o que me revolta? É ver um governo de papo cheio, como diz o povo, a andar por aí, como se não tivesse nada a ver com isto, como se não fosse este governo o responsável por ter colocado a região autónoma da Madeira nesta situação. Não aceito. Que jogo é que o PSD quer uma moção de censura à oposição? A oposição não governou a Madeira.
Quem governou a Madeira foi o Dr. Alberto João Jardim. E, portanto, Vossa Excelência parece aquela história do elefante e da formiga. Que é o elefante e a formiga vão a passear no deserto e olha a formiga para trás e diz: que tanta poeira que estamos a levantar. E a se meter no bolo. Quem tem ganho as eleições na Madeira não é a deputada Rafael, é o Dr. Alberto João Jardim. Até hoje, vamos ver daqui para a frente. O Partido Socialista é vamos ver daqui para a frente. Nós respeitamos muito o eleitorado do PSD. Ainda bem. E lamentamos que, independentemente das cores políticas e de quem tenha votado no passado, todos estejam neste momento a sofrer os erros de governação do PSD. E depois há aqui uma questão. O Dr. Alberto João Jardim, há uma semana atrás, ameaçou que lá para 2015 devíamos questionar se devíamos abandonar o país. Eu não me importo que o Dr. Alberto João Jardim abandone o país, vá para bem longe. Agora, esta semana, lança mais uma... Pode ir para Paris estudar filosofia com o engenheiro José Sócrates. Acho que fazia muito bem à região autónoma da Madeira. Agora, esta semana questiona-se ele novamente em relação a abandonar a União Europeia. Eu pergunto se, de facto, o Dr. Alberto João Jardim tem soluções para a Madeira. É porque isto é desviado de atenções. Isto é folclore, isto é política. O que os madeirenses querem saber é se vão ter pão para comer amanhã. Os madeirenses não querem saber destas atuardas e deste endurecer de linguagem contra Lisboa. Nós já vemos isto ao longo de 30 anos. Mas esta linguagem não passa de propaganda para tentar unir os madeirenses contra o inimigo externo. O inimigo dos madeirenses não está em Lisboa, nem está em Bruxelas, senhora deputada. Está aqui na Madeira e está à frente dos destinos da nossa região. E, infelizmente, este PSD e este governo atirou a Madeira para o fundo do poço. E eu temo, cada dia que passa vai ser mais difícil resgatar os madeirenses e os porto-santenses, as empresas e as famílias do fundo desse poço. É isso que nos deve preocupar, é isso que me preocupa a mim.